E ouça só essa história aqui, ó. Uma estimativa do Tribunal de Contas da União prevê que um novo penduricalho a ser pago a juízes federais de todo o Brasil vai custar pelo menos R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Extinto há 17 anos, esse adicional por tempo de serviço voltará a ser depositado de forma retroativa por decisão do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O penduricalho vai beneficiar todos os magistrados que ingressaram na carreira até 2006. São cerca de 2.000 juízes em todo o país. E entre os mais antigos, esse pagamento pode chegar a R$ 2 milhões. É um adicional que prevê que a cada 5 anos de trabalho, os integrantes do judiciário tenham o salário reajustado em 5%. Atualmente, sem considerar os chamados penduricalhos, um juiz federal recebe cerca de R$ 33.600 por mês e essa regalia pode criar um efeito cascata, beneficiando quem atua em tribunais de justiça nos estados. Em alguns deles, o penduricalho, inclusive, já está sendo discutido, como no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Distrito Federal e também no Maranhão. O TCU, que investiga a concessão do benefício, apura se o adicional fere os princípios da moralidade e da legalidade ao criar um mecanismo que pode levar ao enriquecimento de juízes. Moralidade a gente não precisa nem apurar muito. Qualquer um que enxerga com os dois olhos ou que ouve com os ouvidos percebe a absurda imoralidade de uma medida como essa. A gente vai comentar, mas é que tem mais ainda. Ainda tem mais. O Conselho Nacional de Justiça autorizou no início da semana passada, essa é uma outra medida, tá? Independente da decisão do corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão. Veja que nem toda decisão salomônica é sábia, né? Essa aqui também beneficiando os mesmos juízes, né? Sim, Nossa, sim. auxílio creche Salomão. Não É o fim, né? Não é muito bom, não. O CNJ autorizou no início da semana o pagamento de auxílio creche aos juízes de todo o Brasil. O benefício também será retroativo a 2006, quando os demais servidores dos tribunais de justiça passaram a recebê-lo. E foi aprovado pelo CNJ com o voto da presidente Rosa Weber, ao analisar um pedido do TJ do Rio Grande do Sul. O auxílio será concedido para quem tem filhos de até 6 anos. Ainda não se sabe o impacto financeiro da medida nos cofres públicos, mas, obviamente, ele será gigantesco. É impressionante como o Estado brasileiro trata bem os seus magistrados. E veja, tem de tratar, tá? É um cargo importante. Não precisa conceder tantos benefícios, tantas mamatas e tantos penduricalhos. Mas vamos pensar em outras profissões importantes do Estado? Por que os professores não recebem o mesmo tratamento? Esse sim, devia receber auxílio creche. Esse sim, devia receber auxílio moradia, devia receber todo tipo de auxílio. Esse devia ser tratado como um herói. Hoje, quando você conhece uma pessoa e ela fala assim, eu sou professor. Você pode não falar, mas você pensa na sua cabeça, esse aí tá tudo ferrado. Esse tá tudo pendurado em dívida, não tem dinheiro pra fazer nada, tá tudo... Pensa num médico, que geralmente é muito bem remunerado. Pergunta pra um médico se ele quer trabalhar exclusivamente pro SUS. Ele vai dizer nem pensar. Então por que o Estado brasileiro é tão generoso assim com os seus magistrados e cada vez mais generoso e não dá a mesma atenção pra saúde e pra educação? Que são os dois grandes pilares, né, do país que a gente deseja ser. Eu não sei nem o que falar sobre essas duas medidas aqui, Sheila. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, Para não os me tornar ouvintes... repetitivo. Mas é escandaloso mesmo, viu, Megali? É um benefício escandaloso. A gente já falou, toda vez que a gente fala de penduricalhos aqui, e sim, é uma categoria que merece receber bem e tal, mas quando a gente compara com outras categorias de serviços tão essenciais, e a área da educação é um desses serviços, caramba, bate uma revolta. Imagina você ser professor no Brasil, que não é valorizado, é um herói o professor que consegue... se manter na sala de aula no Brasil, a despeito de todas as dificuldades, dos salários baixíssimos, das condições de trabalho. E aí, quando você ouve um negócio como esse, tem gente lembrando aqui de outras categorias, própria polícia, as polícias mais mal pagas do país também. É outra categoria que também merece um olhar mais cuidadoso. Então você está falando de penduricalho que sim, revolta todas essas pessoas. Agora tem uma dúvida aqui colocada por muitos ouvintes, eu queria também esclarecer com vocês, talvez a gente não tenha entendido, eu não tenha entendido direitinho junto com esses ouvintes. A história do auxílio creche, ela também é retroativa a 2006. Pessoal falando aqui, bom, então a criança já está na faculdade, né?
Pois é. Você vai receber auxílio creche por aquele cavalão de 23 anos que hoje é day trader? Mesmo? É isso mesmo? Você vai receber um auxílio pra creche dele? É retroativo nesse nível? Como é que é isso aí, Pablo? Vê pra Ou nós. não, são aqueles juízes que ingressaram na carreira até 2006 e se hoje eles têm um filho de até 6 anos de idade, aí ele recebe esse auxílio? Será que é isso? Diga, O Pablo Paulo Fernandes está aqui Bom no dia pra estúdio. você, Antes meu de irmão. 2006, pelo que entendi, ele já constava de uma resolução do CNJ. Então eles estabeleceram... Mas não era pago, é isso? Exato. Então aí agora o CNJ estabeleceu. Em tese seria retroativa a 2006. Ou seja, os magistrados serão reembolsados pela isso. creche Tem que dos filhotes. esclarecer com o CNJ, Um mas hoje- bebezão de 20 anos, Hoje é tem isso? 22 anos de idade. provavelmente. Minha nossa, gente. Não, mas não é o filho até 6 É, anos. é, Então, mas quem ele tinha tinha em 6 na época. 2006... Tem que esclarecer com o CNJ, quem não tá tinha claro, que a tanto é que não tem criança impacto tinha financeiro também. Em 2006 até 6 anos, recebeu aquele ano. Se ela Isso. completou 7 anos, acho que a partir daí não mais. Não tô defendendo ninguém, tá, gente? Tô só construindo a Não, a lógica creche aqui. é até os 6 anos. Então, se ele tinha em 2006 um filho de 2 anos, ele recebeu 2006, 2007, 2008, 2009, até a criança completar 6 anos, certo? A partir daí não recebe mais, não é isso? Isso. Então, é a regra. pode ser o retroativo nesse sentido, né? Então, Se em daí ele vai 2006 a receber criança aquele tinha ano que 2 ele não anos, recebeu, os 2 isso, anos que ele não até recebeu. a criança completar 6 anos. Tudo bem, mas ele vai receber agora com o bebezão dele de 20 Ah, anos, sim, né? sem dúvida. É isso. Eu vou esclarecer, porque a ação é de 2006, Uhum. entendeu? Mas eu vou tentar esclarecer ali e trago pra vocês. Não, tá certo. A gente sabe que esse tipo de penduricalho não serve, na verdade, para pagar isso que eles dizem, né? Não é para pagar o que o nome pois é. diz. É uma justificativa para trazer um aumento de salário que normalmente não é permitido dentro das resoluções e tudo mais. Mas como estava dizendo o Megali e a Sheila, vem cá, por que para outras categorias não se inventa esse tipo de penduricalho? Porque é tanta gente precisando e precisando mesmo para se livrar, como disse o Megali, de dívidas, de coisa do dia a dia, de situações cotidianas, para conseguir dar entrada num apartamento. É tão difícil. Por que não há penduricalho? Já que há para uns, por que não há para outros, né? Se a coisa é para ser igualitária ali, então que haja penduricalho para todo mundo. Ou então não tem que haver penduricalho para ninguém. É uma excrescência, é uma excrescência. Eu concordo aqui com vários ouvintes que estão se manifestando, tão pé da vida, e com toda razão, né? Vamos em frente Peraí, aqui. diga, Pablo. Só para Pablo, esclarecer, perdão. bom, a decisão do CNJ diz, como era uma reclamação do TJ do Gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, Sim. diz que para os juízes gaúchos o pagamento será retroativo à data em que o benefício começou a valer para os servidores. Então começou a valer em 2006. Em tese seria isso, retroativo a 2006. Ou seja, sim, vai entrar receberia dinheiro em tese. na conta desses magistrados. Mas eu vou enviar um e-mail pro CNJ A e guisa de tirar todos os garantia, esclarecimentos. a guisa de garantia a creche do Janjão, que Isso, hoje está com seria em tese 22 isso. anos e faz faculdade de economia. Seria essa a decisão do CNJ. Tá bom. Obrigado, Pablo.